Olá, aqui quem fala é a Val, esse é o Val Comenta. Se você não é inscrito, seja muito bem-vindo. Então, voltando a falar das séries que eu tenho assistido, eu fiquei apaixonada por uma série chamada The Last Kingdom, O Último Reino. E gosto muito desse mote, né, de era medieval, de batalhas, vikings, etc, etc. Então eu resolvi ver porque a Netflix lançou a sua quarta temporada. Então, como eu não tinha visto antes, resolvi assistir a série e fiquei maravilhada com a série. Você nota logo no início que a primeira temporada ainda é pobre em recursos e ao longo das temporadas só vai ficando mais brilhante, mais assim avassaladora de assistir. É incrível. Ela é baseada nas séries das crônicas saxônicas de Bernard Cornwell e muitas coisas são fictícias, outras são reais, naturalmente. Se passa no século IX, onde várias terras que hoje compõem a Inglaterra foram dominadas pelos vikings ou pelos dinamarqueses, como você preferir, que é assim que a série retrata. Os reinos, o único que sobrevive, que está de pé desde que a gente começa a ver a série, é o Essex, que é reinada pelo rei Alfredo Grande. O ator é incrível, toda a sua trajetória do início da primeira temporada até o final dos seus dias é maravilhoso, tá? Essa série retrata tudo que você puder imaginar. É parecido com Vikings, Val? Não, não é. Vikings é muita carnificina o tempo todo, foca muito nisso, mas tem também política, etc, etc. Last Kingdom fala de política, fala de religião, como a religião influenciava naquela época. Às vezes o que os padres falavam era o que era a verdade nua e crua. Fala de lealdade, de amor, de honestidade, de vontade de ter um ideal e carregar esse ideal pela toda a sua vida, desde a sua infância. Vocês devem saber, lógico, que na época, no século IX, tinham poucas escritas, naturalmente, porque nem todos sabiam escrever, nem todos sabiam ler. Então, a série retrata personagens reais, tá? Se vocês forem procurar na história, com alguns eventos fictícios, naturalmente. Então, como muitas coisas não foram escritas para ser documentada ao longo da história, eles focaram num personagem chamado Uhtred Bebbanburg, que é o nosso ator principal, Alexander, maravilhoso. Que ator, gente, incrível, incrível. A determinação desse ator, o envolvimento, vocês vendo ele da primeira temporada, a quarta temporada, como é que ele envelhece de uma maneira e cada sabedoria que ele vai adquirindo é uma coisa incrível. Então a série começa com ele criança ainda, talvez seus 10 anos mais ou menos, onde os seus pais, né, morrem por um ataque dos vikings e ele meio que é condenado dentro do seu próprio reino, Bebbanburg, onde o seu tio toma o poder no lugar do pai que falece. Mas nesse meio tempo, quando ele vê que o pai está lutando, ele, criança, sai para lutar junto com o pai. Sempre foi destemido, sempre foi corajoso, uma personalidade extremamente forte e leal, muito leal. Guardem essa palavra, porque é isso que vocês vão ver do Uhtred. E ele vai para a luta, lógico, e é capturado. Você nota que os vikings, eles dão uma conotação muito interessante para os dinamarqueses ali da luta. Eles queriam poder? Sim. Eles queriam terra? Sim. Eles queriam mulheres, comida, como todo mundo. Eles queriam o reino também. Não é porque eles eram errantes, viviam em navios e tal, que eles eram diferentes dos outros que queriam poder também a todo custo. Se tiver que ter morte, vai ter morte, mas eu quero a mesma coisa que o rei queria. Só que existe o rei para tentar unificar essa Inglaterra que vai ser no futuro. Então os vikings veem no Uhtred um cara corajoso, leal, uma criança, mas e resolvem adotar ele. Pegam ele para adotar porque ele descobre que o tio dele vai matar ele quando ele voltar. Então o padre Bioca, que é um personagem maravilhoso, que está com o Uhtred desde o início, alerta ele.
e os vikings resolvem não entregar ele para o tio. Então ele é criado pelos dinamarqueses. Então ele vira um grande guerreiro e ele sabe dos dois lados, né, gente? Então ele sabe do lado da Inglaterra, dos reis, e o lado dos vikings. Então ele tem as duas histórias para contar. Ele pode usar a história de cada um para sobreviver, para lutar, para ganhar. E sempre desde o início, depois que ele vira homem, guerreiro, o objetivo dele sempre foi voltar para a terra dele, que foi roubada, tirada do tio, que é Bebeburg, que hoje em dia é Bamburgo, né? É um dos reinos da Inglaterra. Só que ele, como bom dinamarquês, ele é pagão. Então ele foi batizado quando criança, tudo bem, porque ele vivia no lado dos católicos, lá da igreja. Quando ele foi para ser dinamarquês, ele não acreditava em nada, ele era um pagão. E na história, se vocês forem procurar o nome de Uhtred, vocês vão ver muito pouco sobre ele. Talvez porque não deu para escrever, ou como ele disse na última temporada pro dinamarquês, eu falei, por que seu nome não está aqui se você é tão poderoso, se você é um guerreiro que todo mundo enaltece e tal? Eu falei assim, por que o rei talvez não quisesse contar a história de um pagão? Que um pagão fosse melhor que ele. Então por isso a série coloca isso para você, já que Uhtred não tem muitas histórias escritas da época do século IX, só que os seus feitos são levantados por todo o povo. Ele era ovacionado, ele era um guerreiro incrível, respeitado, todos tinham medo de Uhtred e todos amavam Uhtred. Todas as pessoas que se ligavam a ele eram apaixonadas pelo seu ideal, pela sua lealdade, pela sua bravura. Então é isso que a série mostra pra gente o tempo todo, o desenvolvimento do Uhtred junto entre o conflito de ter irmãos dinamarqueses e o conflito de ter que seguir o reinado do rei Alfredo, porque faz muitas barganhas, meio que faz intrigas com ele, coloca mulheres e filhos para ele defender se ele for lá para juntar os dinamarqueses. Em contrapartida, ele tem 2 irmãos que ele é apaixonado, dinamarqueses, e às vezes quer lutar junto com os irmãos porque ele se sente maltratado e traído pelos reis, que só usam a sua bravura, a sua estratégia, porque ele era um estrategista nato. Ele vai conquistando tudo ao longo das temporadas, mas ele sofre muito. Ele chega a ser capturado uma vez e vira escravo, e foram cenas mais devastadoras da série. Nem todas as mortes que a gente vê nas batalhas, as batalhas são épicas, gente. As batalhas da 4ª temporada são maravilhosas. No início tem batalhas também, nas primeiras, mas as últimas, acho que tinha mais dinheiro para a série, são batalhas assim maravilhosas. Você fica incrivelmente envolvido dentro da batalha de uma maneira muito emocionante. Realmente essa série é muito emocionante, mas as cenas dele sendo escravizado junto com os amigos no navio é uma coisa de tirar o fôlego, é incrível. Então assim, eu amei a série. São 4 temporadas, é uma série que você tem que ver aos poucos, mas ela é tão intrigante. Cada capítulo você quer saber mais do Uhtred, cada capítulo você quer saber se ele vai conseguir conquistar o castelo de Bebeburg para ele se tornar o Uhtred de Bebeburg, como ele sempre quis. Então o foco dele sempre foi esse, mas passando por muitas torturas, muitas deslealdades, muitas falsidades, muitos arranjos de igreja, de política, de reinos, que às vezes não respeitavam ele porque não conheciam, e quando conheciam, se ajoelhavam aos seus pés. E mesmo os que traíam ele, viam na ponta de sua espada a sua justiça. Então é incrível, o personagem é maravilhoso, mas todos os atores estão maravilhosos. Os dinamarqueses com aquela garra, com aquela rebeldia, com aquela carnificina dos Vikings da época que a gente escuta e lê muito. Mas a série é maravilhosa. Se vocês gostam desse mote de séries medievais e tal, vai aí a minha dica de Last Kingdom.
Bem, aqui é minha opinião, minha humilde opinião que eu gosto de falar. Vocês veem que eu não ponho foto, eu não ponho vídeo, eu não ponho nada. Eu só venho aqui para falar o que eu gostei de falar. Eu gosto de falar sobre essas coisas. E o próximo vídeo eu também vou falar de uma série de época, mas um pouquinho mais para frente, do século XIX, que eu gostei muito, Chamas da Vingança. Tá bom? Então, se você gostou, deixe seu like, deixe seu comentário. Alguém aqui já viu The Last Kingdom? Um beijo da Val. Tchau.